Olá, gente, bom dia para vocês. Eu tô aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre o meu aprendizado, sobre as importâncias que a gente tem que dar nesse aspecto das afirmações positivas que a gente tem estudado, que a gente tem aprendido, né? Que tem sido assim um divisor de águas na minha vida, né? E as afirmações positivas eu tenho descoberto dia após dia que é isso que faz com que a gente melhore como ser humano, que a gente busque ser melhor, que a gente implante no nosso subconsciente palavras de amor, de paz, de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio, para que a gente transforme a nossa vida real, né, de uma forma saudável, constante e crescente, para que a gente possa evoluir. Porque em tempos tão complexos, tão difíceis, a gente tem sido bem difícil para que a gente evolua. E o meu livro base que eu tô lendo é esse aqui, ó, da Louise Hay, Viva Bem Agora. E ela fala que as nossas afirmações são como plantar sementes. Primeiro elas germinam, depois criam raízes e finalmente florescem. É preciso tempo para que a semente se torne uma planta adulta, e o mesmo acontece com as nossas afirmações. Um bom tempo se passa entre a primeira afirmação e a manifestação final. Então, a gente tem que ser paciente, fazer o nosso trabalho, o nosso dever de casa. E bem-vindo ao mundo das afirmações. Todos nós precisamos tomar uma atitude consciente de que precisamos mudar a nossa vida e seguir a nossa jornada. Fazemos afirmações e escolhas o tempo todo. E o detalhe é que a maioria delas é inconsciente, é no piloto automático. E a gente precisa entender que não dá para ser assim, não dá mais para ser assim. A humanidade está num momento de despertar. A gente é energia, a gente já tem vários estudos, vários conhecimentos de pessoas que vieram antes de nós, que compartilharam com a gente que a gente não é só carne, a gente é algo mais, a gente é energia, e essa energia que nos move a nós sermos melhores todo o tempo. Então a gente precisa transpor essa barreira da negatividade e fazer afirmações positivas sobre nós mesmos, porque nós desde criança somos condicionados a pensar negativo, ouvimos afirmações negativas a nosso respeito, a gente sempre, desde as pequenas coisinhas até as maiores coisas, e torna a gente adulto com medo, com dificuldade de relacionamento, e essas verdades não significam que elas são verdades. Elas podem ter sido verdades naquele momento, mas hoje elas não são mais verdades. Hoje elas estão aqui, se apresentando pra gente na nossa vida real, na nossa vida adulta, e a gente tem o poder de escolha. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente pode escolher. Se levanta, se continua deitado, se vai para o trabalho, se fica em casa, se toma café com açúcar, sem açúcar, se passa manteiga no pão ou se não come. Enfim, a gente precisa fazer escolhas e que a gente faça sempre as melhores escolhas. Há um tempo atrás tinha uma propaganda que falava que uma escolha muda todo o seu futuro. E é verdade, tanto as boas quanto as más. Então, a partir do nosso pensamento, que a gente tem domínio dele, que a gente pode selecionar o que vai pensar, o que vai afirmar e trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, entende? A gente pode melhorar a nossa vida, transformar as nossas verdades, transformar o pensamento que foi implantado, aquelas crenças de tanto tempo que foi enraizada, foi crescendo dentro da gente, e essas crenças cresceram junto com a gente. E hoje na vida adulta a gente tem uma certa dificuldade às vezes para lidar com as situações adversas que estão no mundo e que acontecem com cada um de nós. E a gente tem que substituir essas crenças negativas pelas crenças positivas.
É isso que eu tenho aprendido. E a gente precisa registrar no nosso subconsciente a afirmação positiva. Eu sou bela, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou sábia, eu tenho equilíbrio, eu controlo as minhas emoções, porque hoje em dia a gente está muito bombardeado com tantas coisas difíceis que têm acontecido no mundo, né? Todo mundo, não só na minha vida, como acredito que na vida de muita gente. Então a gente precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão. O tempo, ele vai passar de qualquer maneira, mas como esse tempo passa, é que é importante, né? A nossa jornada, ela tá aqui, a gente tem que continuar caminhando e que a gente caminhe da melhor forma, que a gente supere os obstáculos, que a gente vença a nós mesmos, os nossos pensamentos, as nossas crenças limitantes, que está tão na moda essa palavra, mas são as verdades que nos foram contadas e a gente vai acreditando. A gente vai tendo medo de dar alguns passos, de transformar a nossa vida, a gente vai absorvendo os sentimentos negativos, a gente vai se conectando com energias negativas, mesmo sem querer, porque a gente, um noticiário, um jornal que está passando na TV, ultimamente eu não tenho nem assistido TV, porque não que eu não me preocupe, não que eu seja uma alienada, não é isso, mas é que a partir do momento que você começa a assistir aquelas notícias, aquelas situações, você começa a se conectar com aquela energia que está ali. E você começa a ficar com medo de sair na rua, você fica com medo de assalto, você fica com medo, sabe? Aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, então assim, é uma cidade violenta, tem muito assalto, agora vem o final de ano, você fica com medo de estar saindo na rua, nos grandes centros comerciais, porque a qualquer momento você pode ser abordada, enfim. Aí você tem que ter uma série de controles, de condicionamento, de estar com as bolsas sempre penduradas perto de você, o celular, enfim, é natural isso, mas não deveria, mas essa nossa conduta, ela é a gente se sustenta esse medo dentro da gente. A gente fica preocupado, você para no sinal com o teu carro, você já fica preocupado, sobressaltado. E esses sentimentos, eles não devem ser alimentados, porque você acaba se conectando com a energia do medo, trazendo mais daquilo para você, para tua vida. Então, quando você sair de casa, você visualiza o teu caminho de paz, indo, voltando, com segurança, com tranquilidade. Entende? Para você estar numa vibração, num momento vibracional superior a essa energia que a gente está falando aqui. Então, afirme que você vai em paz, que você volta em paz, que o seu filho vai para a escola em paz, que ele volta em paz, seu esposo vai para o trabalho em paz, seguro e volta da mesma forma. Porque se a gente deixar se conectar com os sentimentos, os pensamentos, com essa energia que ela é tão densa, ela é tão prejudicial a gente mesmo, porque você já observou quando você sente medo, essas coisas que acontecem dentro da gente, é um frio na barriga, é estômago, é peito, palpita, é uma coisa terrível, e daí a gente não consegue ter controle, pelo menos, eu não conseguia ter controle disso. E a partir do momento que eu comecei a fazer essas afirmações positivas, que eu comecei a querer me transformar, eu comecei a estudar, eu estudo muito tempo do meu dia, ele é dedicado a estudar, porque eu preciso estudar, eu preciso entender como ser melhor. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu disse para mim, eu não aguento mais. Eu preciso de uma transformação. Nesse último ano e meio que está aí de pandemia, né? Vamos para quase um ano e quase 2 anos de pandemia. E muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu perdi o meu esposo, eu estava 10 meses casada, eu perdi o meu esposo vítima de um infarto
fulminante, ele tinha 38 anos. 3 meses depois, isso foi em março, 3 meses depois eu perdi o meu pai para Covid. E aí a vida deu aquela mudada, que a gente sabe que quando acontecem essas perdas. Quando foi em setembro eu fui morar com a minha mãe, porque a minha mãe ficou sozinha, eu também, eu tenho um filho de 8 anos. E daí o que aconteceu? Dia 28 de abril agora, minha mãe faleceu, também de coração. Ela não aguentou a saudade do meu pai. E eu que já estava estudando sobre esse desenvolvimento que a gente precisa ter desde o ano passado, eu comecei a buscar isso com mais fome. Eu preciso entender a vida, eu preciso entender o que se passa. Eu precisei melhorar porque eu comecei a ter síndrome do pânico, eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter uma série de sintomas que não era a Helenice, sabe? Não era eu, eram sentimentos que vinham, eu não tinha vontade de nada, eu não tinha vontade de seguir em frente, mas eu sabia que eu tinha que seguir em frente, porque senão Deus não tinha me deixado aqui, entende? Eu teria sido chamada também como eles foram, e eu tenho um filho de 8 anos, eu tenho que seguir em frente por ele, por mim. Então se eu tô aqui, eu tenho que viver essa vida, eu tenho que viver da melhor forma, e eu tenho que viver baseado em aprendizados, porque eu não sei tudo. Eu sou uma pessoa que chegou no fundo do poço, eram pessoas que eram meus pilares, eles não eram simplesmente meus pais, eles eram meus amigos, eles eram meu porto seguro. Eu sempre fui muito, muito, muito conectada com eles, muito amiga deles, então eu sou a filha mais velha, então assim, era uma relação muito saudável, muito positiva, e que rapidamente foi interrompida pelas fatalidades da vida que a gente não entende, mas existem. E a gente passa por elas. As provas existem. E eu não vou dizer para vocês que existem, que se hoje eu tô de pé, enfim, que isso é tranquilo para mim. Não é. Eu encho a minha mente, o meu coração de afirmações positivas, de leitura positiva, de pensamentos positivos. Eu aprendi a meditar, a me conectar comigo mesma, com Deus, e a partir disso tá buscando uma melhora dentro de mim. E tá funcionando. Tem funcionado, e eu agora quero registrar aqui que a minha jornada, o meu passo a passo nesse caminho, que eu hei de vencer. Eu vou vencer, eu vou melhorar, e eu vou a cada dia estar postando vídeos aqui novos para vocês, para que vocês acompanhem essa melhora, sabe? Vai ser um prazer dividir com vocês esse novo ciclo da minha vida, tá? Eu me mudei porque eu não aguentei ficar naquela casa com a saudade da minha mãe, com a presença da ausência dela, do meu pai, não dava mais. E aí eu me mudei, hoje eu moro num outro bairro, numa nova casa com o meu filho. E daí eu quero estar contando para vocês aqui essa minha jornada rumo ao autoconhecimento, a minha transformação, porque eu cheguei num poço assim, sabe? No fundo do poço, onde achei que não tinha mais esperança para mim. E a esperança existe. E a esperança existe. A fé existe. Deus está dentro de nós. Ele nos ampara, nos sustenta. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos nos conectar com nós mesmos, com a nossa parte divina que está dentro de nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, essa conexão, ela deve existir. E a gente é atropelado por tanta correria no nosso dia a dia, que a gente às vezes esquece que a gente é divino, que a gente é a imagem e semelhança dele, que ele está aqui dentro, sabe? Que a gente não para ouvir.
não para ouvir o que o nosso coração fala pra gente. A gente é guiado pela mente, pelo raciocínio lógico, prático, pela correria. E aqui dentro do nosso coração, tá as nossas maiores respostas. Vamos ouvi-lo para que a gente possa seguir em frente da melhor forma possível. Bem, era isso que eu queria deixar aqui registrado para vocês, para quem estiver assistindo até o final, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus, muita paz e muita luz para todos nós. Um beijo, tchau!